Ouça isso com atenção, porque a diferença entre uma vida comum e uma vida extraordinária geralmente não está no talento, na inteligência ou na sorte. Está em algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais difícil de aceitar. A maioria das pessoas desiste justamente quando está mais perto de mudar sua vida. Elas não desistem de seus objetivos por serem incapazes, mas porque se cansam de esperar por resultados que ainda não conseguem ver. Vivem obcecadas em chegar rápido, e quando o sucesso demora a aparecer, duvidam de si mesmas, perdem a paciência e acabam desistindo. Se isso já aconteceu com você, não significa que você tenha fracassado, significa que você estava olhando na direção errada. Desde muito jovem, ensinaram-lhe a valorizar apenas o resultado. Fizeram você acreditar que o importante era vencer, provar que é capaz e chegar antes dos outros. Mas quase ninguém lhe ensinou a lição que realmente muda uma vida: aprender a valorizar o processo. Essa é a verdade que muitas pessoas descobrem tarde demais. O resultado sempre será uma consequência do que você faz todos os dias, enquanto o processo é a verdadeira causa do sucesso. Quando toda a sua atenção está voltada para a meta, qualquer atraso te enche de ansiedade. Por outro lado, quando você concentra sua energia em cumprir as tarefas diárias, recupera o controle e começa a construir um progresso que ninguém pode tirar de você. Pense por um momento em todas as vezes que você começou algo com entusiasmo e desistiu no meio do caminho. Talvez você tenha começado a se exercitar, a aprender uma nova habilidade, a abrir um negócio ou a perseguir um sonho importante. No início, tudo parecia empolgante, mas como os resultados não vieram tão rápido quanto você esperava, surgiu a frustração e você decidiu desistir. Aquilo não era um problema de capacidade, era um problema de foco. Você estava esperando uma recompensa imediata, quando o verdadeiro crescimento sempre ocorre em silêncio, longe dos aplausos e do reconhecimento. Pessoas bem-sucedidas entendem que grandes mudanças nascem da repetição constante, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Você deve aceitar uma realidade que pode ser incômoda, mas que tem o poder de transformar sua vida. Você não pode decidir o dia exato em que os resultados aparecerão, mas pode decidir como agir hoje. Você pode escolher seus hábitos, sua disciplina, sua atitude e a qualidade do seu esforço. Isso sim está sob seu controle. Quando você entende essa diferença, sua mente deixa de se sentir frustrada com o que ainda não consegue e começa a se concentrar naquilo que realmente pode melhorar. Cada dia deixa de parecer uma prova em que você precisa provar algo e se transforma em uma nova oportunidade para avançar um pouco mais do que ontem. Comece a fazer a si mesmo uma pergunta diferente. Em vez de ficar repetindo sem parar quando o sucesso vai chegar, pergunte-se que ação você pode realizar hoje para se aproximar dele. Essa simples pergunta muda completamente sua maneira de pensar, pois deixa de alimentar ilusões e o obriga a agir. As pessoas que progridem não esperam pelo momento perfeito nem pela inspiração ideal. Elas constroem seu futuro com pequenas ações repetidas uma e outra vez. O que parece insignificante em um único dia acaba se transformando em uma enorme diferença com o passar dos meses e dos anos. Existe outra verdade que poucas pessoas compreendem. O processo não apenas produz resultados, mas também cria identidade. Cada vez que você cumpre uma promessa que fez a si mesmo, por menor que seja, você fortalece seu caráter. Cada vez que você faz a coisa certa, mesmo sem vontade, você se torna alguém mais disciplinado, mais forte e mais confiável. Sua identidade não muda quando você alcança uma meta. Ela muda enquanto você realiza o trabalho necessário para alcançá-la. É por isso que as pessoas bem-sucedidas parecem tão seguras de si. Elas não nasceram com essa confiança. Elas a construíram cumprindo seus compromissos consigo mesmas todos os dias. A maioria continua esperando por uma grande oportunidade que transforme sua vida de um momento para o outro. Esperam pelo golpe de sorte, pela ideia perfeita ou pelas condições ideais para começar. Mas a realidade funciona de outra maneira. Seu futuro é construído com decisões que quase ninguém vê. Em levantar-se quando preferiria ficar deitado, em concluir uma tarefa quando já está cansado, em fazer aquela ligação que vem adiando há semanas, em repetir o básico uma e outra vez até transformá-lo em um ponto forte. É aí que se forma o verdadeiro sucesso, não em momentos espetaculares,
mas na disciplina silenciosa que a maioria não está disposta a manter. Quando você aprende a aproveitar o processo, deixa de depender da motivação para continuar avançando. Você descobre satisfação em melhorar a cada dia, mesmo que a mudança ainda seja pequena. Essa mentalidade lhe dá uma vantagem enorme sobre aqueles que só trabalham quando se sentem inspirados. A maioria precisa de emoções para agir. As pessoas realmente fortes agem mesmo quando não têm vontade. E essa é uma diferença que, com o passar do tempo, muda completamente o destino de uma pessoa. No fim das contas, a motivação sempre será passageira, mas a disciplina, quando se torna um hábito, acaba levando muito mais longe do que qualquer emoção momentânea. A verdadeira mudança começa no dia em que você deixa de medir sua vida pelos resultados imediatos e passa a medi-la pelas ações que repete todos os dias. Esse é o momento em que você recupera o controle do seu futuro. Mas não confunda essa ideia com um caminho fácil. Construir uma vida com propósito exige paciência, disciplina e a capacidade de seguir em frente, mesmo quando nada parece avançar. Haverá dias em que você sentirá que todo o esforço é inútil, e é justamente aí que a maioria desiste. A diferença é que as pessoas bem-sucedidas entendem que toda transformação importante passa primeiro por uma fase em que os resultados ainda são invisíveis. Agora, há uma verdade que poucos aceitam. Não basta dizer que você vai confiar no processo. Você também precisa de um processo que possa sustentar sua vida de hoje. Ela não é o resultado dos seus desejos, mas dos hábitos que você repete todos os dias. Muitas pessoas fracassam porque tentam mudar tudo de uma só vez. Elas se propõem metas enormes, fazem coisas demais por alguns dias e depois acabam exaustas, não por falta de força, mas porque escolheram um caminho impossível de manter. As pessoas que alcançam grandes resultados fazem exatamente o contrário. Elas começam com ações simples, as transformam em rotina e deixam que o tempo faça o resto. Nunca subestime o poder de fazer algo pequeno todos os dias. Você não precisa impressionar ninguém com esforços gigantescos durante uma semana. É preciso ser constante ao longo de meses. É aí que nascem a habilidade, a confiança e os resultados duradouros. Se você quer crescer em qualquer área da sua vida, pare de ficar obcecado com a meta final e concentre-se em melhorar um pouco a cada dia. O progresso não surge por fazer algo extraordinário uma única vez, mas por repetir o que é certo até que se torne parte do seu modo de vida. Você também deve aceitar uma realidade incômoda. Muitas vezes, você trabalhará sem receber nenhuma recompensa imediata. Você continuará se esforçando mesmo quando parecer que nada muda. É nesse momento que surge a verdadeira disciplina. Qualquer um mantém o entusiasmo quando tudo dá certo, mas poucos continuam quando o esforço ainda não produz resultados visíveis. Se você depender de sinais imediatos para seguir em frente, desistirá antes da hora. Por outro lado, quando você aprende a confiar no valor de suas ações diárias, desenvolve uma força que a maioria nunca chega a conhecer. Comece a avaliar o que realmente depende de você. Em vez de se perguntar quanto dinheiro você ganhou ou a que distância está da meta, pergunte-se se hoje cumpriu as ações que prometeu realizar. Cada compromisso que você cumpre fortalece sua confiança e forma um caráter mais sólido. No fim das contas, o sucesso não se reflete apenas no que você conquista, mas na pessoa em que você se torna enquanto luta para alcançá-lo. A disciplina, o foco e a perseverança sempre acabam criando uma versão de você muito mais forte do que aquela que iniciou a jornada. Mas existe um inimigo silencioso que destrói mais sonhos do que a falta de talento: a impaciência. A impaciência faz com que você mude de rumo cedo demais, que duvide de um plano que ainda não teve tempo suficiente para funcionar e que desista logo antes de ver os primeiros resultados. Paciência não significa ficar esperando sem fazer nada. Significa continuar avançando com a mesma determinação, mesmo que ainda não haja nenhuma recompensa visível. Essa é uma das habilidades mais valiosas que você pode desenvolver. Guarde essa ideia, pois ela pode marcar um antes e um depois na sua vida. Se você fizer a coisa certa de forma constante por tempo suficiente, os resultados acabarão aparecendo. Talvez não cheguem quando você quiser, mas chegarão. A verdadeira questão nunca foi se o processo funciona. A questão é se você será capaz de se manter firme quando surgirem o cansaço, as dúvidas e a sensação de que nada está mudando, porque é nesse momento que se define o futuro de uma pessoa.
Quem desiste continua sonhando com o sucesso. Quem persiste, mesmo sem vontade, acaba construindo-o. Deixe-me dizer uma verdade que muitas pessoas não querem aceitar. Se você depender da motivação para agir, mais cedo ou mais tarde acabará desistindo. A motivação é instável. Um dia ela faz você se sentir invencível e no dia seguinte desaparece sem avisar. Se suas decisões dependem de como você se sente, seu progresso será tão instável quanto suas emoções. Por isso, as pessoas que alcançam grandes resultados não são as mais motivadas, mas as mais disciplinadas. Elas fazem o que devem fazer, mesmo quando não têm vontade, porque entenderam que o sucesso não se constrói com emoções passageiras, mas com ações constantes. A disciplina não surge da noite para o dia. Ela se forma cada vez que você opta por cumprir o que prometeu a si mesmo, em vez de ceder à preguiça, ao medo ou ao cansaço. Cada ação que você realiza quando preferiria desistir fortalece seu caráter e muda a imagem que você tem de si mesmo. Aos poucos, você deixa de ser uma pessoa que reage às próprias emoções e se torna alguém que assume o controle da própria vida. Essa é uma diferença enorme, pois a maioria vive esperando se sentir preparada para agir, enquanto as pessoas fortes agem primeiro e deixam que a confiança venha depois. Você também deve entender por que muitas vezes desiste. Nem sempre é falta de vontade. Frequentemente, o verdadeiro problema é que você torna o caminho mais complicado do que o necessário. Você quer começar com mudanças enormes, espera pelas condições perfeitas e transforma cada hábito em uma tarefa difícil de manter. É assim que surgem as desculpas. Por outro lado, quando você simplifica suas ações e torna o começo fácil, aumenta a chance de se manter constante. Você não precisa fazer tudo perfeitamente. Você precisa fazer isso repetidamente até que deixe de exigir esforço. Existe outro erro que freia a maioria das pessoas: esperar o momento ideal para trabalhar em si mesmo. Esse momento quase nunca chega. Pessoas bem-sucedidas não deixam seus hábitos ao acaso. Elas decidem quando vão agir e respeitam esse compromisso sem negociar consigo mesmas. Quanto menos discussões você tiver com sua mente, mais fácil será manter a disciplina. O segredo não está em ter mais força de vontade, mas em eliminar o hábito de buscar desculpas sempre que surge algum incômodo. Há algo que você também deve mudar o mais rápido possível. Pare de medir seu valor pelos resultados imediatos. Muitas pessoas acreditam que, se hoje não conseguiram o que esperavam, estão fracassando. Isso é falso. Se você realizou as ações que o aproximam do seu objetivo, você já avançou. O verdadeiro progresso começa quando você aprende a se orgulhar da sua perseverança e não apenas das recompensas. Quem comemora apenas os resultados vive frustrado. Quem aprende a valorizar o esforço diário sempre encontra um motivo para seguir em frente. O crescimento mais importante quase nunca é percebido de fora. Ele ocorre em silêncio, enquanto você repete as mesmas ações quando ninguém está observando, quando não recebe reconhecimento e quando ainda não há provas de que está no caminho certo. Por trás de qualquer pessoa bem-sucedida, há centenas de dias de prática, erros e perseverança que ninguém aplaudiu. Não existem atalhos capazes de substituir esse trabalho. O que realmente transforma uma vida sempre parece simples, mas exige uma constância que poucos estão dispostos a manter. Prepare-se também para os dias difíceis, pois eles chegarão sem pedir permissão. Haverá momentos em que você se sentirá cansado, distraído ou sem nenhuma motivação. Nesses dias, você não precisa dar o máximo. Basta não perder o hábito. Avance um pouco, se for preciso, mas continue avançando. Um dia ruim não destrói seu progresso. O que realmente o destrói é abandonar completamente o caminho que você havia começado. Enquanto continuar, mesmo que seja com passos pequenos, você seguirá se aproximando da pessoa que deseja ser. E lembre-se desta última ideia, pois ela pode mudar a maneira como você vê o sucesso. Não pense em tudo o que ainda falta para chegar à meta. Concentre-se apenas no próximo passo e dê esse passo sem esperar se sentir pronto. É assim que as pessoas bem-sucedidas avançam, não porque tenham menos medo, mas porque decidiram agir apesar dele. Com o tempo, você descobrirá que o processo nunca foi apenas uma etapa temporária. Ele se torna seu modo de vida. E quando isso acontece, você deixa de perseguir o sucesso e começa a se tornar,
a cada dia, o tipo de pessoa capaz de alcançá-lo repetidas vezes. Há uma verdade que pode mudar sua vida completamente. Quando você deixa de ficar obcecado com o resultado e começa a se concentrar no processo, o sucesso deixa de ser algo que você busca desesperadamente e se torna a consequência natural de suas ações diárias. Você não depende mais da sorte, da motivação nem da aprovação dos outros. Dependendo do que você faz todos os dias, você constrói uma vida que, mais cedo ou mais tarde, acaba mostrando resultados visíveis. É por isso que quero fazer uma pergunta incômoda. Você está disposto a seguir em frente, quando não está com vontade, quando não vê progresso e quando ninguém está observando? Porque, se você conseguir fazer isso, já está à frente da maioria. A diferença entre as pessoas que transformam suas vidas e aquelas que passam anos estagnadas, geralmente não é o talento, e sim a resiliência. A maioria quer mudanças rápidas, mas muito poucos estão dispostos a manter o esforço pelo tempo suficiente. É aí que surge a verdadeira vantagem. Enquanto outros se distraem, desistem ou mudam de rumo sempre que as coisas ficam difíceis, você continua avançando. Você não precisa ser o mais inteligente nem ter tido o melhor começo. Você precisa de algo muito mais raro, a capacidade de se manter firme quando o caminho deixa de ser empolgante. Existe também uma força silenciosa que quase ninguém compreende: o acúmulo invisível. Por muito tempo, pode parecer que nada muda, mas na verdade, você está acumulando experiência, disciplina, habilidade e confiança. Você está construindo uma base que não se vê, e chegará um momento em que todo esse trabalho silencioso produzirá uma mudança evidente. Os outros vão chamar isso de sorte ou sucesso repentino, mas você saberá a verdade. Você saberá que foi o resultado de continuar trabalhando quando não havia aplausos, quando não havia reconhecimento e quando a maioria já havia desistido. Você também deve entender que avançar não significa repetir a mesma coisa sem pensar, significa melhorar enquanto repete. Há pessoas que passam anos fazendo as mesmas coisas e continuam no mesmo lugar porque nunca corrigem seus erros. Por isso, você deve se perguntar constantemente: o que fiz de bom hoje? O que posso melhorar? O que farei de diferente amanhã? Essa prática o obriga a crescer e evita que você viva no piloto automático. O processo correto não apenas produz resultados, mas também te torna uma pessoa mais consciente, mais forte e mais preparada para qualquer desafio. Quando você cumpre o que promete a si mesmo repetidas vezes, desenvolve uma confiança verdadeira. Não uma confiança baseada em palavras ou em emoções passageiras, mas uma confiança construída com provas. Você sabe que pode confiar em si mesmo porque demonstrou que faz o que diz que vai fazer, e isso muda a sua maneira de agir. Você toma decisões mais firmes, depende menos da opinião dos outros e começa a sentir uma segurança que vem de dentro. Pessoas fortes não nascem seguras, elas se tornam seguras depois de cumprir seus compromissos repetidas vezes. Pare também de se comparar com os outros. Quando você olha apenas para os resultados alheios, sempre vai sentir que está atrasado. Mas quando se concentra no seu próprio processo, entende que sua verdadeira concorrência não é outra pessoa, é a versão de si mesmo de ontem. Se hoje você é mais disciplinado, mais focado e mais constante do que há alguns meses, então está avançando, e esse progresso vale muito mais do que qualquer comparação que você possa fazer. Proteja também o seu processo como se fosse um tesouro. Haverá distrações, pessoas negativas e caminhos fáceis que tentarão desviá-lo. Cada vez que você dedica seu tempo a algo irrelevante, tira energia daquilo que realmente pode mudar a sua vida. Pessoas bem-sucedidas cuidam do seu tempo, do seu foco e dos seus hábitos, porque sabem que pequenas distrações repetidas acabam destruindo grandes sonhos. Agora imagine o seguinte: imagine que nos próximos 6 meses, você decida se comprometer de verdade consigo mesmo, sem desculpas, sem pausas desnecessárias e melhorando, mesmo que seja um pouquinho, a cada dia. Sua autoconfiança aumentaria, suas habilidades melhorariam e você começaria a perceber mudanças reais. Mas o mais importante não seria o que você consegue, e sim a pessoa em que você se torna. Porque o objetivo final não é apenas atingir metas, é se tornar alguém mais forte, mais disciplinado e mais preparado para a vida. Quero que você seja totalmente honesto consigo mesmo.
Não estou falando dos seus sonhos nem do que você diz que fará algum dia. Estou falando do que você faz todos os dias, porque é aí que está a verdade sobre o seu futuro. O mundo não responde a intenções, responde a ações repetidas. E enquanto outros continuam esperando o momento perfeito, você pode decidir agir hoje. Você não precisa ter tudo resolvido, só precisa se comprometer com o próximo passo e cumpri-lo sem negociar consigo mesmo. Lembre-se disso antes de encerrar. Ninguém vai fazer o trabalho por você, e ninguém vai construir sua vida por você. Essa responsabilidade é inteiramente sua, mas é aí também que está o seu poder, porque se suas ações dependem de você, então também depende de você mudar o seu futuro. O sucesso não pertence ao mais talentoso, pertence à pessoa que continua avançando quando os outros já desistiram. Mantenha-se firme no processo e, mais cedo ou mais tarde, sua vida começará a refletir todo o esforço que hoje ninguém vê. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: "Eu me comprometo com o processo." Quero ler essa frase e saber que você decidiu parar de esperar e começar a construir. E se essa mensagem te ajudou, inscreva-se no canal para continuar aprendendo como desenvolver disciplina, mentalidade e hábitos que transformem sua vida a partir de hoje. Quero terminar este vídeo com uma pergunta. Daqui a um ano, você acredita que vai lembrar deste vídeo? Provavelmente não. Mas existe uma chance muito maior de lembrar da decisão que tomou depois de assisti-lo, porque não é um vídeo que muda uma vida. É uma decisão. Se hoje você decidiu que está na hora de construir uma versão mais forte de si mesmo, eu preparei um material para acompanhar essa jornada. O primeiro link da descrição não é apenas um complemento deste vídeo, é o início daquilo que você escolheu construir a partir de agora. Nos vemos lá.